com o presidente Rodrigo Pacheco em função dos últimos acontecimentos das últimas 3 semanas. O presidente nos recebeu, apresentamos a ele uma pauta legislativa, uma pauta que tem intenção institucional de reafirmar as prerrogativas do Parlamento brasileiro, de resguardá-lo e equilibrar o processo democrático, porque não se entende uma democracia onde a inviolabilidade do mandato dos parlamentares e as suas respectivas atuações pelos seus atos e pelas suas palavras está em risco. Essa pauta foi recepcionada pelo presidente do Congresso, o senador Rodrigo, e nós estamos aguardando até amanhã, ou na verdade até sexta-feira, para que ele nos diga o que é que ele efetivamente pode recepcionar. Pedimos também ao presidente que ele estabeleça um diálogo, uma conversa com o presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Arthur Lira, para que essa pauta ela tenha a possibilidade de tramitar nas 2 casas, desde que haja a concordância, né, dos 2 presidentes e as suas respectivas diretorias. É bom lembrar que boa parte dessas pautas que foram propostas do ponto de vista do Legislativo são pautas, inclusive, que já foram anunciadas anteriormente e nós vamos aguardar, né, até a sexta-feira pela manhã para verificarmos o que é que o presidente vai recepcionar, né, e a partir daí nós divulgaremos na sua integralidade o que nós propusemos ao presidente Rodrigo Pacheco, todas elas pautas, né, dentro de ação legislativa de fortalecimento do poder legislativo e buscando sempre os princípios constitucionais do equilíbrio, da independência e da harmonia dos poderes da República, que hoje, na nossa opinião, estão desequilibrados pela forma como a Constituição e a legislação têm sido relativizada na condução dos processos, dos inquéritos que foram instaurados a partir do inquérito do fake news. A exceção que deveria ser circunstancial tornou-se uma regra. Nós estamos vendo que medidas excepcionais estão sendo tomadas praticamente todas as semanas, a arrepio da lei, em defesa da própria lei. Ou seja, se muda a Constituição por circunstância ou por conveniência política, em defesa da democracia. E dessa forma a democracia, é o que dizem, né? E dessa forma a democracia termina sendo fragilizada. A exemplo do que fizemos com a reunião que tivemos com o ministro Barroso, nós levamos ao conhecimento do presidente Rodrigo Pacheco da nossa preocupação com a condução dos inquéritos. Os 4 inquéritos que tratam de temas correlatos e as centenas de outros inquéritos que derivaram dos inquéritos originários, todos eles conduzidos por um único ministro do Supremo Tribunal Federal. E esse ministro tem dado declarações fora dos autos que nos preocupam muito, porque ferem inclusive a lei da magistratura, que impede que juízes possam emitir opiniões e pré-julgar ações em que eles estão responsabilizados. No caso específico do ministro Alexandre de Moraes e do inquérito de 8 de janeiro, é mais grave ainda, porque foi divulgado pela imprensa sem contradita, né, sem que houvesse nenhuma correção, de que o ministro foi escolhido pela presidente Rosa Weber naquela oportunidade, dia 9 de janeiro, para presidir esse inquérito sem que houvesse o sorteio. Então, a impessoalidade necessária para que haja rigidez no processo penal, no processo do inquérito, na nossa opinião, está gravemente comprometido. E corroborado pela última entrevista que o ministro Alexandre de Moraes deu à imprensa, onde ele afirma, sem vírgulas, sem circunlóquios, de uma maneira bastante clara,
que um dos principais objetivos de 8 de janeiro era assassiná-lo, prendê-lo e pendurá-lo em praça pública. Um sistema judiciário que permite que a vítima seja o julgador, na nossa opinião, está comprometido. E por isso dissemos ao presidente que politicamente gostaríamos que ele fizesse levar essa mensagem ao Supremo Tribunal Federal em nome do equilíbrio e da sanidade da democracia brasileira. Não é possível termos processos inquisitoriais em que quem julga é vítima desse mesmo processo. Então, a nossa conversa hoje com o presidente do Congresso Nacional foi uma conversa institucional de líderes da oposição aqui no Senado da República com o presidente do Congresso, independente de posições políticas e partidárias, por entender que uma democracia só se exerce livremente se a oposição puder fazer o seu papel de fiscalizar o executivo, de propor alternativas para o país e de livremente fazer a crítica que achar conveniente em função do funcionamento da máquina pública e até do judiciário. Porque até prova em contrário, nós vivemos num país livre e a Constituição nos assegura essa prerrogativa. Nós estamos vendo, inclusive, vazamentos seletivos que também nos preocupam muito. Recentemente, um advogado renomado, que é de conhecimento de todos que tem relacionamento com os ministros do Supremo Tribunal Federal, faz uma live onde afirma que 18 parlamentares sofrerão alguma restrição ou alguma ação por parte do Supremo Tribunal Federal. Informações que não são concedidas aos advogados das partes, nem tampouco aos futuros indiciados. Então, se cria um clima, né, de se aterrorizar as pessoas. E a oposição. Parece até que é uma tentativa orquestrada de se calar quem pensa diferente nesse país. No domingo passado, e aí nós tivemos recentemente a questão do deputado Jordi, que não é só um deputado de oposição, é simplesmente o líder da oposição na Câmara Federal. E que em função de duas situações, pelo menos o que consta na decisão do eminente ministro, e ter sido chamado de líder, imaginem os senhores, por um militante, em outubro ou novembro de 2022, se faz uma ilação de que esse cidadão estaria no dia 8 de janeiro em função de uma foto, inclusive, que foi maquiada, e depois se verificou que ele não estava nem aqui, para se permitir a invasão pelo judiciário da residência do parlamentar e da casa do parlamentar e do Congresso Nacional. Sem a comunicação, né? Em seguida vem a questão do ramagem. E a questão do ramagem, para nós também, gera uma enorme dúvida. Porque em função de um diálogo que foi identificado num celular entre uma funcionária de um vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, e um ex-diretor da ABIN afastado há 6 meses da ABIN, eleito deputado e não diplomado, isso vira uma ação do Supremo Tribunal Federal que, na nossa opinião, está prejudicada em sua legitimidade, porque não há foro de prerrogativa. A prerrogativa, caso houvesse algum ilícito ou algo a ser investigado, deveria ter sido na primeira instância. Então, tudo está sendo levado para as mãos do ministro Alexandre de Moraes. E agora, recentemente, no domingo passado, na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é o líder da oposição nesse país e que representa a direita e os conservadores nesse país. Alguém que recentemente foi votado por quase 58 milhões de brasileiros. Esse cidadão brasileiro faz uma live na sua residência, junto com seus filhos, e no dia seguinte recebe uma busca e apreensão na sua residência contra um alvo que é o filho dele,
em função também de uma situação que pode ser discutida em relação à questão de furo. Nós acreditamos que ninguém está acima da lei, ninguém. Todos podem e devem ser investigados numa democracia. O que nós discutimos aqui é os métodos, é a forma, é a relativização da democracia e da legislação. Isso põe em risco e fragiliza a democracia do nosso país. Nós estamos no momento em que, fazendo uma comparação com o que ocorreu no tempo recente, aqueles que eram acusados de corrupção, de desvio de recursos públicos, de malversação do dinheiro da nação brasileira, aqueles que confessaram e entregaram recursos públicos, que assinaram contratos de leniência, esses eram acordados pela Polícia Federal. E tudo que aconteceu naquele momento foi colocado sob suspeição, porque haveria, teoricamente, uma relação entre o juiz e os promotores. Agora, o que nós estamos vendo é um ministro que está à frente desses inquéritos, dizendo de público que orientou o governo federal em relação às suas ações. Isso desequilibra o jogo democrático, porque ele é quem julga. Então nós estamos vivendo no Brasil um momento de muita anormalidade. E o que nós viemos falar aqui com o presidente do Congresso Nacional é que é importante que o Congresso se posicione no sentido de restabelecer esse equilíbrio necessário entre os poderes e que nós possamos voltar aos trilhos da normalidade democrática com o encerramento desses inquéritos que não terminam nunca e que geram centenas de filhotes. E para nós é importante que todos nós possamos exercer a nossa missão. Quem for governo, que exerça a sua missão como governo. Quem for oposição, a sua missão como oposição. E o judiciário cabe julgar dentro dos autos, e não emitir posições políticas, como a que, por exemplo, o ministro emitiu recentemente e tem reiterado, de que a política de apaziguamento, de reconciliação, que a política de uma eventual anistia é ignóbil, é vil. Talvez ele desconheça a história do Brasil, que de 1890 para cá, gestou mais de 40 processos de anistia. Aliás, a presidente Dilma, a ex-presidente Dilma, foi presidente porque foi anistiada. Miguel Arraes, Leonel Brizola foram governadores porque foram anistiados. Vários parlamentares exerceram mandatos nessa casa porque foram anistiados. Vários parlamentares. E essa é a cultura do Brasil. A cultura do apaziguamento, sem que haja a possibilidade de que aqueles que eventualmente cometeram um crime sejam processados da maneira adequada, mas dentro da lei, dentro da legislação, dentro da Constituição, e não se caracterizando uma perseguição contra um grupo político ou uma parte importante da sociedade brasileira. Quiser complementar? Queria falar um pouquinho, se me permite, rapidamente? Alguma pergunta aí, não? Deixa eu só... Quais são as propostas? Pronto. Boa tarde a todos vocês. Eu sou o vice-líder da oposição no Senado. Esse assunto que a gente veio tratar com o presidente dessa casa ainda num período de recesso, porque começa oficialmente amanhã, só teremos pautas legislativas a partir da próxima semana. Mas esse assunto aqui, até pelos parlamentares que aqui estão, transcende a questão de partido, questão de família Bolsonaro. É uma coisa muito maior do que a gente imagina. Nós temos parlamentares aqui do PSDB, do União Brasil, do Podemos, do PP, a ministra, ex-ministra, hoje senadora Tereza Cristina, acabou de sair, mas estava conosco, republicanos, PL e eu do Novo. E a gente vê uma deteriorização moral muito grande no país. A sociedade, somos parlamentares que vão nas ruas, nas praças, nos mercados, é um sentimento geral de que não existe justiça nesse país.
E está muito claro uma perseguição política em curso e nós não podemos ficar calados. Nós estamos vendo uma série de privilégios que o poder hoje, que manda no Brasil, já vem há algum tempo, que é o Poder Judiciário, que é o STF, com declarações políticas, como colocou o nosso líder, dia sim, dia não. E hoje, com alinhamento claro, ideológico com o governo Lula, é péssimo para a nossa democracia, se é que nós temos democracia ainda no Brasil hoje. Então, essa reunião que foi muito bem recebida pelo presidente Rodrigo Pacheco, e nós solicitamos algumas pautas, dentre elas, o fim do foro privilegiado nessa interlocução com a Câmara dos Deputados. Consideramos o foro privilegiado uma blindagem muito grande, um guarda-chuva de um mecanismo que protege os poderosos no Brasil. E hoje, com um poder que esmaga os demais, as coisas ficam sem andar, a justiça não funciona, porque quem deveria investigar o Supremo Tribunal Federal deveria ser o Senado. É uma prerrogativa constitucional. E quem deveria investigar os senadores é o STF. Um poder acaba protegendo o outro, porque muitos senadores, deputados têm, e dos seus correligionários, processos no STF. Então, o que a gente quer é que exista o devido processo legal no país. Essa é uma pauta importante que nós colocamos, dentre outras, que outros colegas vão deliberar aqui. Por que importante? Por que o foro privilegiado é algo que é um anseio da sociedade? No Brasil, o fim. No Brasil existem milhares de autoridades com essa prerrogativa. No mundo inteiro são pouquíssimas, você conta nos dedos. O Brasil tem essa anomalia e o Senado já votou o seu fim há 5 anos. Está lá no gabinete do presidente Arthur Lira a deliberação disso, que a gente acredita que é uma trava nesse sistema, que aí a gente pode ter justiça para todos a partir dessa votação. Então, para encerrar, dizer que nós precisamos de serenidade nesse momento, mas de firmeza também do presidente do Senado, que nos ouviu, para que a gente volte a ter equilíbrio e independência entre os poderes da República, porque hoje nós temos um poder que manda nos demais. Eu quero fazer uma pergunta, senador Flávio. O senhor estava na operação lá em Angra, estava na residência, e tem a informação que os aparelhos celulares serão recolhidos. Houve um recuo por conta que o senhor, como senador, estava lá. Qual foi esse momento? Tem ainda relato de que as equipes não estavam se entendendo, uns queriam recolher, outros não. Então foi por conta do senhor, como um senador, estar lá, que os aparelhos não foram recolhidos? Bom, obrigado pela pergunta. A minha intervenção era exatamente para tratar desse assunto, porque está começando a se alastrar uma fake news da Polícia Federal paralela, essa vinculada diretamente ao Lula, porque o que está fazendo é perseguição política contra opositores. E aqui vários veículos estão dando. Eu vou ler aqui o título e o subtítulo do portal Metrópolis. Após pescaria, um jet ski não voltou à casa do clã Bolsonaro, diz Polícia Federal. Polícia Federal investiga se a embarcação desgarrou da frota para transportar e esconder provas. Isso aqui é uma narrativa absurda e corrobora o que nós temos dito. O que aconteceu no domingo com o vereador Carlos Bolsonaro, no domicílio do ex-presidente Bolsonaro, é uma pescaria probatória, o que é vedado pela nossa legislação. Por muito menos, várias investigações já foram arquivadas. Eu estava pescando, no meio dessa pescaria, essa legal, não a ilegal, que a PF paralela está fazendo. O presidente Bolsonaro volta para a residência com o Carlos por iniciativa própria, não teve intermediação de ninguém.
Porque a notícia que nós estávamos vendo naquele momento, inclusive um lugar onde não tinha internet, tivemos que nos deslocar para procurar um local com sinal de internet para ter acesso às informações e depois de nos deslocarmos de volta para a residência em Vila Histórica de Mambucaba, eles chegaram e o vereador Carlos Bolsonaro entregou espontaneamente os seus 2 celulares e um iPad que ele tinha, se não me engano, e arbitrariamente, não vou entrar em mais detalhes, a PF também levou materiais de pessoas que não tinham absolutamente nada a ver com isso. E se discutia na primeira equipe que chegou até a residência em Angra dos Reis, se iriam apreender os celulares dos 4 políticos. Vereador, que era o alvo oficial, ex-presidente Bolsonaro, senador Flávio Bolsonaro e deputado Eduardo Bolsonaro. Quando o alvo era apenas o Carlos. Por que isso? E aí, quando eu vejo na imprensa a repercussão dessa forma, fica mais claro que o que eles querem é ter um desdobramento para pegar todo mundo de uma vez só. Não por acaso, após a live de domingo, em que os 4 Bolsonaros com mandato estavam presentes, ou melhor, o ex-presidente não tem mais mandato, mas que nós 4 estávamos presentes, na madrugada de domingo para segunda, o ministro Alexandre de Moraes assina um mandado de busca e apreensão, já com o endereço de Angra dos Reis. Então, havia sim uma intenção não republicana de apreender todos os aparelhos dos 4 Bolsonaro. Mas, por alguma razão, no momento, o delegado que cumpria a diligência fez uma ligação e resolveu voltar atrás. Inclusive, celulares dos seguranças de Eduardo Bolsonaro chegaram a ser apreendidos e devolvidos. Olha a arbitrariedade. Então, eu não tinha nem que estar dando explicação de nada sobre o que está no título dessa matéria, porque eu não era alvo de nada. Eu podia ter continuado pescando, eu podia ter ido passear no lugar que eu quisesse, eu não era obrigado a voltar para casa nenhuma, e obviamente não tem obstrução de justiça ou destruição de provas, porque o alvo da operação era o Carlos, e o que ele tinha em mãos com ele naquele momento, na residência ou com ele, foi tudo entregue. As 2 agentes de telefone que ele tem e o iPad. Então não tem nem o que, não teria nem o que dá destino de esconder. Então eu não tinha nem que estar dando satisfação de onde eu estava ou deixava de estar, porque é que eu não voltei lá para a residência onde estava o Carlos e o presidente Bolsonaro. Então a conversa aqui com o presidente Pacheco foi também nessa linha de mostrar que hoje é uma conjuntura, sim, para perseguir um espectro político ligado a Bolsonaro no Brasil, o que desequilibra a democracia. Eu não devia, mas vou explicar. Eu não voltei para a residência porque eu estava num jet ski que não era meu, que eu tinha que devolver para a pessoa no local que não era Vila Histórica de Mambucaba, e depois eu fui para um almoço. Depois do almoço eu voltei para a residência na Vila Histórica de Mambucaba. É simples assim. E eu faço questão de falar, porque do jeito que as coisas estão hoje, daqui a pouco tem uma busca e apreensão, tendo o senador Flávio Bolsonaro como alvo, por causa de uma maluquice. E eu digo, as pessoas medem os outros pela sua régua. Então, Alexandre de Moraes, não nos meça pela sua régua. Se é o que você faria no nosso lugar, não tome decisões com base nisso. Tome decisões com base nas provas dos autos. Ninguém está escondendo prova, ninguém tem medo de ser investigado. Nós não queremos sacanagem. Nós não queremos perseguição. Nós queremos normalidade. Queremos paz para trabalhar e apenas isso. Então fica aqui esse esclarecimento, antes que um absurdo como esse de que eu fugi, que eu escondi provas, que eu fui para outro lugar, que eu não voltei para a residência, isso ganhe corpo e acabe sendo usado por uma parte da imprensa e, pior, por alguém que está ali presidindo os autos de um inquérito e que tem que ter a responsabilidade. Se o meu celular não foi apreendido nesta operação porque eu sou o senador, eu não posso te responder. Mas eu acredito, né, que há de ter, sim, um cuidado cada vez maior, e não é porque eu sou senador, com qualquer cidadão e também com parlamentares, porque senão fica muito claro para a população que o que está acontecendo é uma perseguição. E está tão claro que todos estão vendo a forma como o Bolsonaro está sendo recebido nas ruas, de uma forma ainda mais afetuosa, de uma forma ainda mais calorosa e positiva do que na época da eleição. Esse é o efeito da perseguição real. O efeito real da perseguição que está acontecendo é um fortalecimento eleitoral do Bolsonaro. Eu já disse, não adianta perseguir Bolsonaro, Flávio, Carlos, Eduardo, porque, graças a Deus, o que nós plantamos aqui de sentimento, de princípios, de patriotismo, de direito de família, de tudo, isso não vai se acabar. De honestidade, de zelo com o dinheiro público, de dar o exemplo. Isso ninguém vai apagar. Isso está eternizado. O Bolsonaro tirou esse brasileiro que é majoritário no nosso país do armário.
Não adianta personificar investigações e perseguições em cima de alguém que tem o sobrenome Bolsonaro ou seu entorno, que tem milhões de brasileiros que, se isso porventura vier a acontecer, o que eu não acredito, porque é um sinal de que a nossa democracia ruiu de vez, milhões de brasileiros vão dar continuidade a essa nossa missão aqui. Alguma pergunta? Senador, o senhor teme ser alvo de busca e apreensão? O senhor falou sobre isso aqui? Não, está muito claro que, pelo modus operandi, o próximo é isso que vai acontecer. E sem sentido mais uma vez. E sem nenhum sentido mais uma vez. Então, assim, eu quero crer ainda que exista justiça e que decisões drásticas, como a busca e apreensão ou qualquer outra coisa que o valha, seja feita com base em provas. E não ficar tentando desgastar a imagem de alguém que é figura pública com nada, sem absolutamente nada, para nos desgastar, para expor, para fazer um espetáculo em cima de... não vou tentar de novo, não. Para fazer um espetáculo, é pousar um helicóptero na cidade com 500 habitantes para buscar um telefone de um vereador que não tinha nem que estar no Supremo a investigação sobre ele. Então está tudo errado nesse nosso Brasil. Está errado, por exemplo, como é que a polícia, meu Deus do céu, Polícia Federal, vocês estão acabando com a credibilidade dessa instituição. Como é que vocês agora fazem investigação para investigar se o Bolsonaro importunou uma baleia? Isso cai no ridículo. Que saudade daquela Polícia Federal que batia na porta de bandidos, em que havia fundamento, havia subsídio, havia provas, havia testemunhos, havia delações de pessoas que roubaram dinheiro público. Faziam operações para prender quadrilhas de traficantes. Agora, para perseguir o opositor político do atual governo, isso fica feio. Eu espero, sinceramente, que a própria Polícia Federal faça uma autoanálise e internamente expurgue esse pequeno grupo, esse câncer que existe hoje dentro da Polícia Federal, que é uma Polícia Federal paralela usada para perseguir o opositor político. O presidente Pacheco sinalizou a votação do fim do foro privilegiado? Ele ficou de dar uma resposta ao líder Rogério Marinho para... O privilegiado está na Câmara, por isso que nós pedimos que Fala aqui no microfone aqui. Por isso que nós pedimos que houvesse uma integração entre Câmara e Senado. Um dos pedidos que nós fizemos a Pacheco foi que ele se sentasse com o presidente da Câmara em função da agenda que nós apresentamos e a agenda que certamente a Câmara vai apresentar para termos uma agenda comum. Por isso que nós estamos aqui sendo parcimoniosos aqui em falar qual é a agenda que foi oferecida, porque a gente acha que aquela que for comum entre as duas casas e que fortalece as prerrogativas dos parlamentares, essa vai contar com o apoio de todos os espectros políticos da casa, tanto da oposição como da situação, porque não se trata aqui de uma ação de oposição, se trata de resguardar a democracia, reafirmando a prerrogativa do parlamento que, de acordo com a nossa Constituição e a nossa prática, representa o povo brasileiro. Gente, muito obrigado. O senhor se sente seguro em dizer que a ABIN nunca o forneceu com nenhuma informação para... É uma falácia, não existe ABIN paralela para favorecer Bolsonaro. Isso é um ponto final nisso. Se alguém na ABIN fazia alguma coisa de errado, investigava ilegalmente autoridades, eles têm que ser apurados, produzir provas contra eles e que eles se respondam com base na lei. Para favorecer Flávio Bolsonaro, zero. Toda investigação que existia contra mim foi arquivada com base em questões processuais, não tem nada a ver com mérito, com a ABIN de relatório que eu nunca recebi. Obrigado.